Você já parou para pensar por que o Salmo 23 é tão reverenciado, até mesmo por quem não segue uma tradição religiosa? Talvez a resposta seja mais surpreendente do que você imagina. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é apenas um poema antigo ou uma simples prece de proteção. Trata-se de um verdadeiro mapa para enfrentar as batalhas da vida. Poucos conhecem as evidências históricas por trás desse texto e menos ainda entendem o que ele realmente ensina. Neste vídeo, vamos mergulhar na história oculta por trás de suas palavras, descobrir o que a arqueologia moderna tem a dizer e explorar como essa mensagem pode transformar sua maneira de ver o mundo. E se eu te dissesse que há uma verdade subestimada nesse salmo que pode mudar a forma como você encara seus próprios desafios diários? A tradição judaico-cristã coloca Davi, o mesmo que mais tarde se tornou o grande rei de Israel, como o autor do Salmo 23. Ele foi pastor de ovelhas antes de ascender ao trono, e isso moldou profundamente sua visão de liderança e proteção. Imagine um jovem, sozinho nos campos, guiando o rebanho enquanto enfrentava leões e ursos, como ele mesmo relatou mais tarde. Essa experiência de estar em meio ao deserto, totalmente dependente de sua própria habilidade e da proteção divina, refletiu-se em suas palavras. Em 1993, uma estela antiga foi descoberta, mencionando a casa de Davi, confirmando a existência desse monarca que há tanto tempo já havia entrado nas Escrituras como um símbolo de coragem e fé. Com essa confirmação, a história de Davi deixou de ser apenas um mito e tornou-se uma realidade palpável, assim como a rotina que ele vivia como pastor. A vida de um pastor no Oriente Médio, especialmente na Antiguidade, era tudo menos fácil. Imagine-se guiando um grupo de ovelhas pelo calor escaldante do deserto, sem sombra à vista, em busca de um oásis como o de En-Gedi, uma verdadeira joia de água e verde no meio do nada. A jornada era cheia de perigos, terrenos acidentados, predadores à espreita e, claro, o próprio deserto, implacável e imenso. Esses pastores precisavam ter uma habilidade quase intuitiva para encontrar água e pastagem, confiando em conhecimentos passados de geração em geração. Não era apenas um trabalho, era uma questão de sobrevivência, tanto para o rebanho quanto para o pastor. E assim como o pastor protegia suas ovelhas, o Salmo 23 mostra essa mesma figura protetora guiando os fiéis através de dificuldades que parecem intransponíveis. As ovelhas são criaturas curiosas, movidas mais pelo medo do que pela coragem, sempre em busca de segurança no grupo. Elas tendem a seguir o rebanho cegamente, mesmo que o caminho não seja o melhor. Um exemplo interessante é o fato de que muitas vezes, quando uma ovelha se encontra diante de um riacho de águas correntes, ela hesita, incapaz de beber, paralisada pelo medo do movimento da água. Nessas situações, o pastor precisa intervir, muitas vezes pegando a ovelha nos braços e levando-a até um lugar onde ela possa se saciar sem receio. Esse ato de carregar a ovelha é um retrato da dependência que essas criaturas têm de seu pastor. Algo que o Salmo 23 ilustra ao mostrar Deus como o guia amoroso, sempre pronto a carregar os que estão cansados e sobrecarregados. O Salmo 23 traça um paralelo poderoso entre a vida de um pastor e a relação de Deus com os seres humanos. Assim como o pastor conduz suas ovelhas por vales perigosos, Deus guia seus fiéis através das provações da vida. Imagine a sensação de andar por um caminho escuro e incerto, mas sabendo que há alguém ao seu lado que conhece cada passo do terreno, pronto para proteger e consolar. Cristo, chamado de o Bom Pastor, age dessa mesma forma. Ele não apenas nos guia, mas também nos dá coragem para enfrentar os desafios que, sozinhos, não poderíamos superar. Assim como o pastor afasta os predadores, Cristo protege seus seguidores das armadilhas da vida. E assim como as ovelhas confiam cegamente em seu pastor, a fé humana repousa na confiança de que Deus nunca abandona seu rebanho, por mais tempestuosa que seja a jornada. Ao final de um longo dia de trabalho,
O pastor conduz suas ovelhas de volta ao curral, um lugar seguro, onde elas podem descansar e se recuperar para a jornada seguinte. Esse retorno ao lar é mais do que uma simples rotina, simboliza a segurança e o conforto que o pastor proporciona após um dia de desafios. Da mesma forma, o Salmo 23 conclui com a imagem dos fiéis retornando à casa de Deus, depois de enfrentarem vales sombrios e perigos. O curral aqui representa o repouso na presença divina, um lugar onde todas as preocupações e ansiedades são deixadas de lado e o fiel pode finalmente encontrar a paz. Assim como as ovelhas descansam em segurança, os fiéis encontram abrigo e proteção na fé. Mas o ciclo nunca para, pois a jornada recomeça no dia seguinte, com novos desafios a serem superados. Agora que você conhece as profundezas e a história por trás do Salmo 23, será que está preparado para aplicar esse conhecimento na sua vida? Pense bem. Quantas vezes você se viu perdido, sem saber para onde ir, ou sem encontrar respostas para seus maiores desafios? A mensagem deste salmo vai muito além da religião. É um convite para confiar no processo, acreditar que, assim como as ovelhas encontram seu caminho de volta ao curral, você também pode encontrar o seu. E se você pudesse carregar essa lição consigo todos os dias? Está pronto para dar o próximo passo e colocar sua vida em ordem? Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como essas verdades antigas podem transformar sua caminhada diária.